Aleluia. Amados, nós estivemos ministrando a palavra do Senhor, aleluias, e nós fizemos muitas afirmações aqui, dentro desta mensagem da palavra de Deus, de 1 Reis, capítulo 21, amém? Aleluia. E cujo tema desta palavra é: não negocie sua herança, amém? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor, amém? Somente um versículo de Deus, aleluia, de 1 Reis 21, 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Amém, queridos? Louvado seja Deus, aleluia. Amados, aleluia. Nós estivemos ministrando na semana passada, na quarta-feira, na parte 3 dessa mensagem, e eu falei acerca de o declínio espiritual, né, que se sucede na vida de alguém, ou na vida de, necessariamente, o que aconteceu com a vida de Acabe e Jezabel. Eles já eram pecadores de carteirinha, né? Eles já por consequência, eles já tinham o hábito de errar, de pecar, já faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia mostra que houve um declínio espiritual muito grande, porque eles, a partir de um pecado, a partir da cobiça, quando ele cobiça a vinha de Nabote, ele vai para uma sucessão de erros, de pecados, que vai fazendo ele descer cada vez mais, né? Os degraus da consciência, né? Que está, infelizmente, manchada pelo pecado. Ele está descendo, ele está sendo cada dia mais envolvido, né? Arrastado pelo sentimento ruim. O adversário está levando ele para baixo, e cada dia mais vai se sucedendo, até que chega ao ponto crucial da morte de Nabote e da sua família. E não somente isso, depois também para que ele possa tomar posse da vinha. É o que nós vamos estar agora vendo, né? Aleluia. Então, sucessão de erros, né? Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, nós vemos que esse episódio, né, envolvendo a vinha de Nabote, vai deixar muito claro o tipo de personalidade que tinha este homem, o caráter deste rei Acabe. Qual era o perfil dele? Qual era a pessoa dele? O que ele sentia, da forma como ele tratava as coisas. A gente sabe pela palavra, como eu disse, que ele era desviado. É verdade, ele era idólatra. Ele era desviado do propósito de Deus. Ele fazia o que era errado diante dos olhos do Senhor. Nós falamos até mesmo que ele era mimado, né? Um homem crescido, um homem adulto, mas um homem que era rei de Israel, que chega por causa de uma situação, ele vai para casa, ele deita na cama, vira o rosto para a parede e não quer comer, como um jovem, uma criança mimada, né? Como muitos filhos nos dias de hoje, que infelizmente, né, foram tratados só aquilo que é bom, né? E aí não sabe dar valor para as coisas. E quando fala não para ele, ele fica irado, ele já vira o rosto para a parede, ele já fica revoltado, ele já sai chutando tudo, ou não quer comer, faz birra, né? Mas infelizmente é assim, né, querido? Mas agora, amados, a Bíblia faz menção de quanto este homem era vendido ao pecado. Quando nós olhamos para o versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Elias o profeta disse a Acabe: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Elias afirma na palavra, dizendo que ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, era comum, era corriqueiro na vida de Acabe situações como esta. E mais uma vez, ele se vende para fazer o que era errado. Elias vem já de uma sucessão de episódios que aconteceram envolvendo a vida de Acabe, de Jezabel. E mais uma vez ele está dizendo: você se vendeu de novo para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Há uma sentença sobre a tua vida já, por conta de coisas que você fez lá atrás.
Mas agora você está se vendendo de novo ao pecado. Você está entendendo, querido? No versículo 25, a palavra de Deus diz que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Aqui, o escritor está narrando, e agora ele está dizendo que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos de Deus. Amém, queridos? Aleluia. E como eu já disse, amados, não somente ele, porque a gente sabe muito bem que o plano para matar Nabote foi arquitetado pela sua esposa, Jezabel, foi ela que planejou. Agora, a Bíblia diz que ele era instigado por Jezabel, ele era instigado por ela, ele era persuadido por ela incitava Acabe a fazer coisas más, ele já era mau por natureza, mas ela assim ainda mais o incitava, o instigava, e a Bíblia vai mostrar isso. Agora, há estudiosos, comentaristas, homens de Deus, que vão afirmar, que vão dizer, que quem mais mandava no reino, quem mais ordenava lá dentro, era Jezabel, que não era nem mesmo Acabe, que era ela que dava a palavra, que era ela que ordenava, que era ela que sentenciava. Acabe só concordava. Então o plano maligno veio da parte dela. Acabe foi omisso. Acabe não se interpôs para impedir que fizessem alguma coisa, porque ele sendo rei, ele poderia fazer alguma coisa, não deixar que a injustiça viesse contra a casa daquele homem, mas ele não fez nada, ele foi omisso. Agora eu começo já a pensar uma coisa aqui com o meu coração. Se esta mulher instigava Acabe a fazer, mandava e desmandava no reino, não é diferente nos dias de hoje, porque a Bíblia diz que o homem, o varão, ele é o cabeça da casa, mas tem muito lar, que o cabeça da casa é a mulher, porque o varão perdeu a voz de autoridade lá dentro, porque o varão não tem autoridade. Há muitos lares onde o cabeça da casa pode ser talvez muitas vezes a mulher, porque o homem não age, não atua, não tem voz como o cabeça daquela casa. É lamentável, mas é uma realidade. Será que é por conta do feminismo? Será que é por conta da ascensão feminista das mulheres que estão tomando conta, e agora vai também tomar conta daquilo que a Bíblia diz, que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o varão é o cabeça do lar, da casa, da família? Amém? Aleluia! Isso não há de mudar, querido. Esse princípio não pode ser mudado, porque foi estabelecido por Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Mas é o que está acontecendo aqui. Amém? Louvado seja Deus. Agora, querido, uma coisa é certa: aquele que se vende para o diabo, ele não consegue mais distinguir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Aquele que se vende para o inimigo, aquele que se vende para o diabo, porque infelizmente a razão, porque muitos homens hoje não têm autoridade dentro da sua casa, é porque ele está vendido para o pecado, ele está vendido para Satanás, e ele não tem mais como distinguir, ele não consegue mais compreender, ele não consegue mais enxergar, ele não consegue, aleluia, ver distinção entre luz e trevas, entre bem e mal. Aleluia, você está me entendendo nesta noite, querido? Por que é que tem muitos lares destruídos? Por que é que tem muitas famílias destruídas? Amém? O homem era para ser o sacerdote da casa, mas não é. O homem era para ser, aleluia, a coluna daquela casa, em espiritualidade, em oração, em vida, mas não é. Infelizmente.
Amém? Agora, queridos, veja, o profeta Isaías no capítulo 5, no versículo 20, ele vai dizer assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Aleluia. Ai daquele que perdeu a visão, ai daquele que perdeu a noção, ai daquele que ele não consegue mais observar, ver que há distinção entre luz e trevas, entre doce e amargo, entre o bem e o mal. Perdeu a noção. Amém, igreja? Aleluia. Acabe é este exemplo. Acabe é um homem sem noção. Acabe é um homem que se conforma com a injustiça. Ele não está preocupado se Nabote vai morrer, se a família dele vai morrer, não quer saber. Ele quer, e porque quer, para ele. Essa é a realidade. Tem muita gente que não está se importando com o seu próximo. Que se dane ele, o importante sou eu. Que se lasque ele, o importante é eu me dar bem, né? Não se importa de fazer a falcatrua para derrubar o outro, para enganar o outro, que se lasque ele, o importante é que eu vou ter lucro. Hoje nós estamos vivendo isso aí no mundo, né? Pessoas sendo enganadas, muitas vezes, com situações, né? Amém, igreja? Aleluia. Então veja bem, querido, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor, Deus, o Espírito do Senhor falou para Paulo, e na recomendação que ele dá a Tito, no seu primeiro capítulo, no versículo 7, ele dá instruções acerca das qualificações dos obreiros. E quando ele vai falar, e ele está se especificando para se referir aos bispos, nós sabemos que também bispo, ele pode ser interpretado como pastores, presbíteros, evangelistas, ou até diáconos, ou seja, obreiros da casa do Senhor. São obreiros, são pessoas que têm a sua relevância espiritual dentro da igreja de Cristo. São ordenados pelo Senhor. Aí ele vai dizer assim: olha, convém que o bispo seja irrepreensível, da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. O Espírito de Deus vai usar esse termo, nem cobiçoso de torpe ganância. É uma das qualidades, é uma das características que deve um homem ganancioso, um homem cobiçoso, como era o rei Acabe. Um homem sem escrúpulos, que não media consequência para tomar o que ele queria. Agora nós vamos observar uma coisa: para a igreja de Cristo também é essencial que o homem não seja cobiçoso de torpe ganância, que não seja um Acabe que queira tomar força, que não seja um Acabe que se omita, que engane, que faça para o seu bel prazer, somente visando a si. Então nós temos que entender uma coisa, amado: o que é que está querendo dizer? Que não seja aquele que faz do evangelho um meio de ganho, de lucro. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Que não seja aquele que faz do evangelho um meio de ganho, um meio de lucro. Porque o evangelho do Senhor não é meio de lucro, não é meio de ganho. Infelizmente muitos se venderam para isto, estão mercadejando a palavra de Deus, como fosse mera mercadoria, vendendo a palavra. Amém? Então, querido, isso é importante, que sejam homens de Deus, motivados pelo amor a Deus e às almas. Que sejam homens de Deus que não visem o dinheiro,
Que seja um homem de Deus que tenha, aleluia, princípios dentro de si, que visem glorificar a Deus e resgatar almas para o reino de Deus. E não pense no lucro, no dinheiro. Amém, igreja? Isso é essencial. Homens de Deus há de compreender, deveriam compreender isto. Louvado seja o nome do Senhor. E eu penso, amados irmãos, eu penso, queridos, que um obreiro que faz a obra de Deus, quando só envolve dinheiro, nada se diferencia de um político corrupto. Em nada se diferencia de um político corrupto. O homem que visa fazer a obra de Deus somente por causa do dinheiro. Por quê? Porque ele visa a intenção de se dar bem, ele visa a intenção de se ajudar, ele só visa a intenção de chamar para si a situação. Infelizmente, muitos políticos da nossa época atual, que nós estamos vendo aí pela mídia, estão envolvidos em coisa errada, estão envolvidos em escândalos, falcatruas, desvios grandiosos de recursos públicos. Agora, fala uma coisa, tem muitos que querem entrar lá dentro, não visando o bem da população, não visando o bem-estar da comunidade, não visando querendo ter projetos, melhorias. Não, ele está visando que se ele vai entrar, ele vai buscar uma boquinha lá, para ele poder ilicitamente enriquecer, tomar posse, através das propinas, através das coisas erradas. É ou não é? Nós estamos vivendo essa realidade. Amém, igreja? Aleluia. Agora, amado, eu quero deixar aqui o meu repúdio, infelizmente, aos candidatos cristãos, que infelizmente, na época de eleição, eles aparecem nas igrejas, mas aparecem nas igrejas, muitas delas, qual eles nunca foram. Aparecem nas igrejas, talvez, de 4 em 4 anos. Aí tem ainda a ousadia de dizer que sentiu de Deus, de fazer uma visitinha, que sentiu de Deus, de dar uns glórias com a igreja. Tem que ser muito cara de pau, né, querido? Evangelista, tem que ser muito cara de pau, né? Ainda falar que sentiu de Deus, meu irmão Marcos, né? Aleluia. Sabe, querido, que eu penso a esse respeito? Dá o teu voto, sabe para quem? Para quem, aleluia, você sabe que é um homem de princípios, que você pelo menos, você não conhece o coração dele, você não sabe a intimidade dele, mas se você sabe que ele é um homem de princípios, de família, de situações que estão voltadas às boas realizações, mas não para aquele que aparece na igreja, para dizer, eu senti de Deus, para depois dar um santinho para você e falar, me dá um apoio aí, ó. Isso aí é pior que o mercenário. Esse aí é pior que mercenário. O homem que é de Deus, quer ser político, ganha na raça, ganha no valor. Se Deus te levantou para ser político, vença com valor. Agora quer tirar voto da igreja? Quer tirar voto da igreja? Você está entendendo, querido? Mas vamos voltar para a palavra, deixa a política para lá, né? Porque, mas vamos voltar para a palavra. Acabe é rei. Acabe, ele é político, é um político, a sua atuação é como de um político. Ele é desviado, é idólatra, é cobiçoso, é assassino e é ladrão. Quando nós falamos da decadência por causa dos pecados que foi cada dia
Começou com a cobiça, foi para o falso testemunho, né? Depois foi para a trama lá, essa trama justamente do falso testemunho era para matá-lo. Depois culmina na morte, depois vem o roubo, vem o furto. Então a gente vai observar, querido, que ele quebra o 8º mandamento: não furtarás. Porque a vinha de Nabote foi literalmente roubada, furtada. Ela não foi adquirida pelas vias normais. Nabote não deu a vinha. Como diz o nosso tema, não negocia a sua herança, não entrega ela. Ele não entregou a sua herança, ele não trocou a sua herança, ele não vendeu a sua herança, mas porque ela não foi dada, então o seu plano é: vou roubá-la, vou furtá-la. É o que ele está fazendo. Ele está quebrando o 8º mandamento. E quando ele soube que Nabote estava morto, ele se levanta para tomar posse da vinha. Ele ficou sabendo, Jezabel vai anunciar para ele que Nabote morreu, e ele vai tomar posse da vinha. Você está entendendo, querido? Ou seja, ele recobra o ânimo, ele se alegra. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13:6 que o amor não se alegra com a injustiça. Nós observamos aqui, amados, que Acabe, evidentemente, Acabe era um homem desprovido de amor ao próximo. Porque o amor não se alegra com a injustiça. Quem possui o amor do Senhor, o amor de Deus na sua vida, no seu coração, quem tem amor, e mesmo o seu próprio amor, o amor que é o amor fraternal, ele vai amar o seu próximo, ele não se alegra com a injustiça praticada com o seu próximo. E este homem, ele não tinha, era evidente que ele não tinha amor, tinha um coração impiedoso, sem compaixão, porque ele se anima, ele recobra ânimo, ele fica feliz com a injustiça que está sendo feita lá com Nabote e com a sua família. Observa, querido, o estado de decadência espiritual que estava a vida deste homem. É nisto que nós temos que tomar cuidado para olhar para a nossa própria vida. Porque quando nós começamos a nos alegrar com as injustiças, quando a gente começa a olhar para certas situações e a gente se alegra, a gente tem que tomar um sério cuidado. Porque a graça poderosa do Espírito Santo, ela faz com que nós olhemos para situações e nós possamos sentir íntima compaixão, para que nós possamos estender a mão para ajudar, mas não se alegrar com a impiedade, com a injustiça. Então nós temos que tomar cuidado como igreja do Senhor, que nós somos a igreja dele. Amém, igreja? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo 17 e 18. Diz a palavra do Senhor: então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Amados, há coisas que são difíceis de entender. São difíceis de entender. Talvez um dia, amados, nós tenhamos resposta para todas as nossas indagações. Um dia, talvez, naquele dia, Deus possa esclarecer a nós todas as respostas que nós, ou todas as nossas indagações, responder a nós todas as nossas perguntas. Mas eu creio que hoje não. Há muita coisa que nós não vamos saber. Há muita coisa que nós não vamos entender. Nós não vamos compreender, amados. Nós não vamos saber, amados. Você está entendendo, querido? Agora,
quando a gente olha para esta palavra, já imediatamente nós podemos perguntar: por que é que Deus não impediu Nabote e a sua família de serem mortos? Se o próprio Deus está vendo que uma injustiça está sendo tramada contra a sua vida, e este homem era um homem que está agindo de forma correta, ele não vende, não entrega a sua herança. E por que Deus permitiu que ele e a sua família fossem mortos desta forma? Você sabe? Amém, querido? Porque Deus só levantou o profeta para profetizar juízo contra Acabe, para que pudesse vingar o sangue de Nabote. Deus só levantou o profeta nesse momento. Depois de consumado, depois de morto ele e a sua família, aí Deus levanta o profeta. Ou seja, aí veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. Depois de tudo consumado. Só aí que Deus manda a palavra, uma palavra de juízo para Acabe. Amém, querido? Há coisas, amados, nós não entendemos. E há muitos outros que não entendem, muito menos que nós ainda. Muito menos que nós. Eu vou dar um exemplo simples, que é concernente a fatos recentes da minha própria vida. Por exemplo, lá no acidente que aconteceu com meu filho Lucas. Em fevereiro, os irmãos tenham visto talvez o vídeo que eu enviei, né? Em fevereiro Deus falou do livramento de morte. Deus falou do livramento de morte que estava dando em virtude de um capotamento. Não foi, queridos? Agora, o difícil dele, o meu filho entender, é porque se Deus sabe que vai acontecer o capotamento, por que que Deus não impediu o capotamento? Você está entendendo? Ele não quer entender que Deus, foi difícil para ele entender isso, que Deus falou do livramento, que o capotamento iria acontecer, tinha que acontecer, porque atrelado ao capotamento está o livramento de morte. Mas as pessoas querem perguntar para Deus assim, mas se Deus sabe tudo, por que que ele não impediu de capotar o carro? Ele sabia que o carro ia capotar. É verdade, ele sabia que ia capotar, que ia quebrar tudo, que ia perder, ele sabia tudo. Mas Deus não impediu, por quê? Por causa do propósito que Deus tem para fazer. Você está entendendo, querido? Essa indagação, queridos, que sobe ao nosso coração muitas vezes, a respeito de tantas coisas da nossa vida. Porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo, porque aconteceu aquele outro, porque foi dessa forma, porque foi daquele jeito, porque veio dessa forma. E nós não entendemos, não compreendemos. Você está entendendo? Agora, nós temos dificuldade, amados, de entender esses processos permissivos de Deus. Nós somos humanos, e como seres humanos temos uma grande dificuldade, muitas vezes, de compreensão do que são esses processos permissivos de Deus, que acontecem na nossa vida. Mas por que a gente fica sem entender? Será que é para um propósito? Será que não é? Mas eu tenho certeza que é. Mas se não for, a gente indaga, a gente fica alarmado com a situação. Amém, igreja? Porque muitas vezes, amados, nós vamos nos sentir como João Batista. Você está entendendo, querido? João Batista, ele está encerrado na prisão. Agora lá fora está o Messias, lá fora está Jesus Cristo,
Jesus Cristo está fazendo prodígios, sinais, maravilhas. E João Batista, profeta, precursor, que foi adiante do Senhor, anunciando a vinda do Messias, aquele que viu o céu abrir e viu o Espírito descer sobre o próprio Cristo, o próprio Jesus, em forma corpórea, como pomba, o Espírito Santo. Deu testemunho de Cristo, Ele mesmo deu testemunho. Você está entendendo? Agora, João Batista está na prisão. A Bíblia vai dizer, querido, que ele na prisão começa a ter dúvidas a respeito do próprio Jesus. Ele começa a ter dúvidas. Ele começa a fazer, quem sabe, questionamentos. Mas por quê? Por que eu estou aqui preso? Por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou profeta, se eu sirvo a Deus, será que não subia a cabeça de João Batista alguns questionamentos? Porque em determinado momento ele vai fazer o seguinte, Lucas capítulo 7, ouça, no versículo 19 a 23, João está na prisão, e ele chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Esperamos outro, né? Olha só, ele está na prisão, aí ele fala assim, ó, lá dentro da prisão, recebe a visita lá, pede para chamar 2 discípulos, vai lá, chega lá 2 discípulos para visitar ele. Pois não, profeta João, ô meus amados, vá até Jesus Cristo lá, o Cristo, vá até ele, por favor, e faz uma pergunta para ele: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Ele está com dúvida no seu coração. Você está entendendo? Quando os discípulos chegaram a Jesus, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar: és tu que havia de vir, ou esperaremos outros? Ou esperamos outro? A Bíblia vai dizer que na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidade e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos, na mesma hora. Jesus não respondeu dizendo: ah, sou eu sou ele, eu sou Messias, eu sou prometido. Não, a Bíblia diz que na mesma hora, Jesus, como deixasse aqueles 2 discípulos observando, curou um, libertou outro, operou maravilhas, o cego começou a ver, começou a aparecer prodígios e sinais à frente, à vista daqueles discípulos. E naquele momento, diz a palavra do Senhor, que ele disse assim, Jesus disse assim, ó, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia o evangelho. Mas ele finaliza dizendo assim, ó, como se dissesse: avisa João, dá um recado para ele, lembra ele de algo importantíssimo, que bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Aleluia. João está duvidoso na prisão. Será que é ele mesmo? Será que ele é o Messias? Será que nós temos que esperar outro? Porque não está entendendo o que está acontecendo. Mas Jesus está dizendo: não se escandaliza não, não se escandaliza em mim não, é eu mesmo, sou enviado. Bem-aventurado é quem não se escandalizar em mim. Você está entendendo, querido? Aleluia. Talvez pode subir muita indagação para o meu e para o seu coração acerca de muita coisa da nossa vida, mas não se escandalize a respeito de quem é o teu Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso, o Salvador da tua alma, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. É Ele o Senhor da sua vida. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, ainda que as indagações fiquem diante de você, o porquê de muitas coisas, Ele continua sendo Deus,
e Ele é Senhor da tua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí, amados, agora, você vê, João foi para a prisão por quê? Porque ele era profeta. Ele era profeta e ele repreendeu a Herodes, o tetrarca. Na palavra do Senhor em Mateus 14 diz: Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João o havia advertido dizendo: não te é lícito possuí-la. Mas, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou a Herodes. Você está entendendo, querido? Certamente, uma dança que cativou Herodes, uma dança sensual, né? Certamente, porque essas festas eram regadas muito vinho. Herodes certamente estava embriagado, pela atitude dele, estava embriagado. A festa regada a vinho, sensualidade de monte naquelas festas, dançando, agradou o homem. Aí Herodes, influenciado, né, por aquela embriaguez da sensualidade, da bebida, de tudo que está acontecendo diante dele, ele prometeu sob juramento conceder qualquer coisa que a jovem quisesse. Ele já perde a cabeça, né? Ele perdeu mais a cabeça do que João Batista. João Batista é nome de Deus, perdeu a cabeça literalmente, né? Mas esse homem perde a cabeça por causa da sensualidade da mulher. Ele olha para ela dançando, está cheio da bebida, já, tudo que você quiser eu te dou, pode pedir. Já está a fim de dar tudo que, entendeu? Que ela quiser, que ela quisesse. Perdeu a cabeça, perdeu a noção. Agora diz a Bíblia que foi ela então, influenciada pela sua mãe, pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que o rei ficou angustiado por causa do juramento, por causa disso, mas contudo por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Está entendendo, querido? Eu quero chamar a nossa atenção para aquilo que está relatado no texto. Ela foi influenciada por sua mãe. Por detrás de muitas decisões existem influências malignas. A sua mãe estava buscando a ocasião de se vingar de João Batista. E para se vingar de João Batista, ela fala: vai pedir qualquer coisa? Pede a cabeça do profeta. Você está entendendo, querido? Influência maligna. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia diz, amado. Agora deu até parece que deu um papá. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2, versículo 19 e 20, quando o Senhor se dirige à igreja de Tiatira, Ele vai dizer assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Esta Jezabel aqui não é a mesma Jezabel que está sendo mencionada, esposa de Acabe. Mas a Bíblia mostra que a mesma influência maligna, aquilo que estava sobre a vida de Jezabel,
de Acabe, aquilo que está sobre a vida de Herodias, sobre a sua filha, aquilo que está sobre a vida desta profetisa, que é mencionada da igreja de Tiatira, que leva por conta o mesmo nome, Jezabel. Você está entendendo? Então a mesma influência maligna, um espírito das trevas que leva um codinome. Quantos já não ouviram falar? O espírito de Jezabel. Assim como muitos falam, né? O espírito da pombagira. Aquele é o espírito do Zé Pilintra. É o espírito tranca-rua. É o espírito chucaveira. É o espírito do mulambo, da Maria Padilha. É tudo a mesma corja. É tudo a mesma laia. A atuação deles é tudo mesmo. Mas o que faz a diferença é em virtude da característica da sua forma de influenciar ou de possuir as pessoas. O que faz a diferença é como ele age na vida de alguém. Então, como a pessoa age por conta de uma situação, ou como a vida dela está por conta daquele espírito, então é o espírito que atua conforme a situação. Você está entendendo, querido? E assim, amado, ele assume essa identidade devido à forma como ele atua na vida das pessoas. Ele assume essa identidade. Você sabe que quando muitas vezes a gente vê nas repreensões a espíritos malignos, tem muitos pastores que naquele momento, como que é teu nome? E ele já, José Pilintra. Então tem situações assim, né? Pode falar assim às vezes, né? Às vezes fala que é o José Pilintra, né? Mas são situações assim. Mas ele já se identifica. Ele fala quem é ele, como que... Não precisa nem falar por que ele está lá, o que ele está fazendo, né? Você está entendendo, querido? Amém? Louvado seja Deus. Agora, quais as características desse espírito que está atuando, como eu disse? Na vida de Acabe, de Jezabel. Jezabel, ela era a líder dessas sacerdotisas, das profetisas de Azera. Ela era a líder, ela era a feiticeira, ela era como uma bruxa, ela uma mulher idólatra. Agora, se nós observar qual era a atuação desse espírito na vida deles, rituais de teor sexual. Essa é a atuação na vida daquelas prostitutas cultuais. Adoração a ídolos, imagens, idolatria, a manipulação, a vingança, a mentira e a morte. Olha para você ver o que é que está na vida de Acabe e de Jezabel. Tudo isso, manipulação, o falso testemunha, a mentira, a morte, tudo é a atuação do adversário desse espírito maligno. Herodias e sua filha, prostituição, sensualidade, vingança, como eu disse, vingança e morte. Por que vingança de João Batista? Porque ele repreendeu para se vingar dele, pediu a cabeça dele. E morte, a influência maligna. A Jezabel da igreja de Tiatira, ensino que induz à imoralidade sexual, adultério, idolatria, é a mesma influência maligna, atuando, e atua até os dias de hoje, continua atuando, até aquele dia do grande dia do Senhor, do dia, como diz a palavra dos profetas, disseram, o dia da vingança do nosso Deus Todo-Poderoso. Vai ser o dia dele. Você está entendendo, querido? Agora então, amado, é importante a gente observar que esse espírito ele age através de atos de vingança. Às vezes pelo simples fato que nós temos que ser cuidadosos como igreja do Senhor. Por quê? Porque o adversário, ele quer influenciar, ele quer instigar, ele quer incitar as pessoas a isto. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes pelo simples fato de se sentir humilhado,
desprezado, muitas vezes passado para trás, rejeitado, enganado, traído, por causa da injustiça, da ofensa, porque talvez tenha sido ferido, ou por causa da morte de alguém. Existe um sentimento que pode ser inflamado, que ele vai além da cobiça, um sentimento de influência maligna chamado vingança. Ele pode começar com a cobiça, culminar na vingança, mas pode começar através de uma rejeição, uma situação, e a pessoa dizer: eu não vou deixar passar em branco, eu vou me vingar, eu vou fazer, espera aí, pode deixar, pode deixar, deixa comigo, Você está entendendo, querido? Olha para você ver, o que é que acontece? Quando a gente observa situações que são corriqueiras aí no mundo, que a gente pode observar, que pode acontecer, infelizmente pode acontecer, muitas vezes a pessoa, matou o meu irmão, fulano matou meu irmão, mas nós vamos nos vingar dele, vamos matá-lo. Aí se levanta aquela família para matar aquele, vingar a morte do irmão, mas aquela outra família não deixa passar em branco, não passa impune, porque a malignidade está presente, e ela se levanta para matar outro daquela família, vira um ciclo de destruição, por causa da vingança, gera um ciclo de destruição. Você está entendendo, querido? Então nós temos que tomar cuidado, para que nós não sejamos persuadidos, enganados a ter um sentimento, um ato de vingança por alguma coisa. Isso não é de Deus, com certeza. Vingança não é do Senhor. Amém? Porque vingança, amado, é fruto da ira, é resposta do ódio, ou da raiz de amargura que está no coração, é querer retribuir e pagar mal com mal. Ela não é justa, porque os homens não são justos, os homens são injustos. Você está entendendo, querido? Mas quando a gente olha para o versículo 19 a 24, para acabar, nós vamos observar que Deus é o vingador dos justos. Amém? Eu não vou ler esses versículos para nós já estamos dentro do horário, mas do versículo 19 a 24, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai trazer a palavra de juízo a Acabe e a Jezabel. Depois você lê, quero que você medite. Amém? A palavra do Senhor a Acabe foi: porventura não mataste e tomaste a herança? Deus está responsabilizando Acabe pela morte. Foi Jezabel que tramou, Jezabel que articulou tudo e foi lá para acontecer tudo o que aconteceu com Nabote, com a sua família. Mas Deus está atribuindo a Acabe a morte, porque é a responsabilidade dele como rei, representante de Deus ali, naquele governo. Agora observa, querido, ele vai dizer: não mataste e tomaste a herança, e vai dizer: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, tua descendência. Acerca de Jezabel falou o Senhor: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu comerão. Olha o juízo duro sobre a vida de Acabe e Jezabel. Irmãos, só Deus é perfeito e é justo, só Ele sabe e pode responder com perfeita justiça, com a justa vingança. Amém? Então, eles estavam sendo sentenciados pela lei de Deus. Deus estava trazendo juízo e maldição sobre a descendência de Acabe. É isso que Deus está fazendo, porque
não é somente na vida dele, ele vai dizendo, a tua posteridade, os teus filhos vão morrer também do mesmo jeito. Não vai haver descendência, ele vai acabar com a dinastia do seu pai Onri e de Acabe, ele vai acabar. Deus encerrou aqui, acabou, chega, nem nos teus filhos. Você está entendendo, querido? Agora, a nós, na nova aliança que nós estamos, na graça que nós vivemos da palavra do Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer, Paulo confirma em Romanos 12, para dizer assim, do versículo 19 a 21, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia! Glória a Jesus. Você está entendendo, querido? Na graça, a palavra de Deus é essa. Paulo está dizendo, não retribui com vingança, a vingança de Deus. Fica na posição que Deus te chamou, abaixa a tua cabeça, glorifica Deus e deixa que Deus trabalhe por você. Deixa que o Espírito Santo peleja, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele peleja a tua peleja e vai vencer por você. Amém? Quando a gente encerra a palavra aqui dizendo que Jesus disse em Lucas 18, do versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? E Deus não vai fazer justiça por quem clama, por quem busca Ele, por quem glorifica Ele, por quem exalta Ele, quem ora para Ele? Deus não vai fazer justiça, porventura tardará em socorrê-los? Ei, nós temos que nos despojar de todo tipo de sentimento que é desagradável a Deus, prosseguir caminhar com Deus, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Ser abençoado, querido. A igreja de Cristo é para ser abençoada pelo poder da sua palavra. Aleluia. O poder da palavra que liberta, o poder da palavra que cura a alma do homem. Até mesmo Acabe, depois desse juízo de Deus, ele se humilhou, se arrependeu pelo ato que ele cometeu, e por causa disso, ainda Deus deu uma palavra para Elias e falou, você está vendo, Elias, como ele se humilha diante de mim? Agora, eu não trarei mais esse juízo nos seus dias, mas vou trazer no dia dos seus filhos. Ou seja, ele não anulou a sentença, mas ele disse, eu vou poupar ele de ver o pior, mas depois eu dou prosseguimento na minha palavra, porque ele se arrependeu. Se Deus está falando é porque Deus conhece. Só Deus conhece o que está no homem. Amém, igreja? Tem esperança, querido. A gente como ser humano fala assim, não, tem que se vingar porque, né? Não. Deus fala, não, há esperança. Pode haver arrependimento. Amém? Pode haver arrependimento ainda. Se levante, igreja, em nome de Jesus.